salvar o homem. Somente Jesus tem este poder. Aquele que crê no seu interior, fluirão rios de águas vivas. Jesus tem o poder de salvar a tua família, salvar a tua casa. Aleluias. Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nos enchemos da tua palavra. Vamos nos encher da tua palavra. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia.
transforma. É a palavra do Senhor que é a certeza, é a palavra do Senhor que é a garantia. Não são as emoções, não são as emoções, não são as coisas deste mundo, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que ela, a palavra, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor é que pode mudar a tua história. A palavra do Senhor é que pode mudar a tua vida. É a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade e é a palavra.
diga assim: suficiente. Suficiente. E o salmista declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em uma versão King James diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente. O eu sou é tudo que precisamos. Moisés tinha uma grande missão de tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los a uma
o nosso louvor e a nossa adoração em todo o tempo e em todo momento. Aleluias. Você pode se assentar. Quando a gente fala aleluia, né, e a gente faz isso, essa é uma expressão que indica uma série de informações. Traz consigo gratidão, o louvor a Deus. É pensar na nossa salvação, é pensar na graça, essa maravilhosa graça de Deus. É pensar em como nós éramos antes e agora o que nos tornamos por meio do quê? Da fé em Cristo Jesus. É agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nós devemos sempre, todo tempo, todo momento, ter uma atitude de louvor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã eu quero meditar com vocês. Nós cantamos aqui um louvor. E esse louvor até expressa um tanto daquilo que precisamos falar nessa manhã. Esse louvor é aquele que fala: vou me encher da tua palavra. O pastor William até citou aqui o Salmo 105, né? 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa que a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela lança luz por onde nós andamos, onde nós colocamos os nossos pés. A palavra de Deus é, como ela diz, viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do ser e é capaz de ir até a linha divisória da alma e do espírito. Ela é capaz, e somente ela é capaz, de discernir os pensamentos. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é o que diz ser tão poderosa, nós devemos de fato amar a palavra de Deus. Nós devemos de fato ter ela como algo extremamente importante e especial para nós. Temos que tê-la diante dos nossos olhos. Isso, como a palavra nos diz, quando Deus falando ali com Josué: medita nela de dia e de noite. Isso significa que nós precisamos dela de dia e de noite. Significa que quando nós nos afastamos um pouco, que seja da palavra, da luz que ilumina os nossos caminhos, nós seremos presas fáceis. Porque a palavra, mesmo a palavra diz assim: o inimigo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, tentando tragar quem possa. Então, se você, aquela expressão que o pessoal está usando bastante hoje em dia, né? Estou facinho. Se você está facinho, o diabo fica rodando em derredor, buscando oportunidade, e ele sabe onde é o seu ponto fraco. Ou você não tem ponto fraco? Quem aqui tem ponto fraco? Quantos? Né? Vários. E o diabo sabe aonde ele atacar, de que forma ele faz. Ele fala assim, ele olha e vê um crente e fala assim: esse crente não está lendo Bíblia, facinho. Esse crente não está jejuando, facinho, né? E ele fica ali, bramando como um leão. Note, quem já ouviu o rugido de um leão? Obrigado. Quem já ouviu o rugido de um leão? Deixa eu ver, uma mão, 2 mãos, 3. Mas vocês viram onde? No filme? No zoológico? Fala pra mim, como que é esse negócio? Dá medo? Não é um negócio forte? Precisa de caixa de som aqui para reproduzir o poder, né? Só quem de fato já presenciou, não é por filme, gente, não, mas ao vivo, pode ter aí a noção de como isso assusta. É muito forte. Eu ouvi uma vez o rugido de um leão velho, mas velho. Pensa naquele leão que nem anda direito quase, mas quando ele rugiu, parece que o rugido dele tinha acabado de descobrir o quão potente era o rugido dele. E o negócio assim até faz estremecer. É poderoso. O diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão. Olha, como um leão, ele não é um leão, porque o leão da tribo de Judá é aquele que está sentado à destra de Deus. Bramando como um leão, ele tenta assustar.
tentando o quê? Tragar a quem? A quem possa. Então nós temos que dificultar o negócio para ele. Eu, ao ministrar nessa manhã, até refleti também sobre essa pregação e sobre as pregações em si. Eu fico pensando assim, seria bastante frustrante se, como pregador, como pastor, eu tocasse apenas na sua alma. Seria frustrante. Descobrir naquele dia, note, naquele dia, aquele dia em que todos nós compareceremos diante de Deus, e aí Ele dirá para nós assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então assim, eu ficaria frustrado só de pensar que as pregações que aqui tenho feito, elas apenas chegaram na sua alma, mas não alcançaram o seu espírito. Porque poderíamos, o pastor William, bombista, pastor William chora, né? E aí as pessoas choram com ele e falam assim: chorei largado. É fácil, no certo sentido, a gente trabalhar uma mensagem que faz aquela cocinha na alma, e quando a alma coça, você se envolve naquilo tanto, nossa. E nós temos presenciado, sim, um volume muito grande, eu diria até exagerado, de pregações de autoajuda, que afagam o nosso ego, que faz com que nós choremos naquele momento, mas que não alcança o nosso espírito, não chega nem naquela linha divisória da alma e do espírito. E nós tivemos recentemente, pastor William, pastor Guilherme, ali numa ministração do Instituto Haggai, tinha uma dessas ministrações, em que este preletor, ele falava sobre essa expressão que nós usamos bastante: foi uma bênção. E o culto, como foi? Foi uma bênção. Foi uma bênção, foi uma bênção. Mas defina a bênção. É bênção quando nós somos tocados, quando nós somos ministrados, e ao sair pelas portas afora, nós ficamos ali remoendo aquilo e pensando a respeito daquilo, dizendo: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, esse meu curso precisa ser corrigido. E ainda que nós não consigamos fazê-lo já de pronto, mas aquilo fica mexendo com a gente se sente ali constrangido, esse constrangimento. Eu quero convidar você a abrir, vou falar algo relacionado aqui, porque a gente tem estudado um pouco nas casas de oração. Quem já chegou na lição 21 aí? Cadê? Não chegaram ainda não? Vocês estão na 10 ainda, gente? Vamos, avança, né? Mas vocês vão chegar, e quando chegar, a gente pode partilhar um pouquinho disso. É relacionado a essa lição, lógico, as outras também estão ali presentes, mas o texto que eu vou compartilhar nessa manhã, e eu quero fazer essa pergunta para você, não sei se você saberia responder: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Você consegue responder essa pergunta? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 16, versículo 13 em diante. O próprio Jesus faz a pergunta, mas ele faz duas perguntas, buscando essa resposta. E essas duas perguntas, primeiro, ele fala: o que estão dizendo a respeito de mim? O que vocês têm ouvido falar a respeito de mim? E a segunda pergunta, que está relacionada a essa, e o que você diz a respeito de mim? Você tem ouvido falar, as pessoas têm dito isso ou aquilo, mas e você? O que você diz a respeito de mim? Qual é a resposta que você tem para me dar? A resposta errada, ela coloca em sério risco a sua caminhada e a sua trajetória neste mundo, numa terra prometida. E nós temos uma terra prometida. Nós olhamos para frente e nós vemos lá na frente aquilo que Deus prometeu para nós. E Jesus fala: eu estou indo, é pouco tempo, já volto, e eu estou indo preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, eu vou preparar os lugares. Né? Então Jesus, ele diz, há muitas moradas. Então esse é o sentido e a nossa esperança. Eu olho para frente, eu não fico baseando a minha vida nisso daqui, porque, gente, se a nossa vida, esses dias eu estava olhando, passando em frente, eu fui para o interior, na casa dos meus pais, eu fui na padaria buscar um pão. E aí, quando eu passei em frente à casa, já era cedinho, a mulher, uma senhora, estava ali varrendo, né? Sabe aquela coisa de varrer a frente, a calçada? Legal, a gente deve manter as coisas organizadas, limpeza é importante. Mas ali logo me veio uma reflexão falando assim, se a nossa vida se resumisse a isso, que vida triste é a nossa. Em que eu trabalhei, fiquei velho, a gente fala assim, vou me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. As pessoas vivem com essa ideia maluca, porque, gente, né? Só nesses países como o nosso aí que a gente pensa nesse negócio de aposentadoria. Né? Não vejo a hora de me aposentar, há 40 anos eu não vejo a hora de aposentar. Se a vida nossa nessa terra se resumisse a isso, aquilo que eu fiz, trabalhei, construí uma casa, agora tenho uma aposentadoria, então agora eu posso viver, né, a vida, vou curtir a vida. Que tristeza. Tristeza, que fim terrível, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e vemos uma esperança, essa esperança que é Cristo em nós, ela não confunde, mas nos mostra um futuro glorioso, aí sim, aí vale a pena, aí vale a pena. Mas o detalhe é que enquanto aqui nós estamos, temos que batalhar, né? E trabalhar, e como Paulo disse, batalhar o bom combate, porque a gente vive nesse mundo e às vezes a gente está batalhando o mau combate. A gente apanha achando, Senhor, estou fazendo, não está fazendo nada para Deus. É preciso batalhar sim, lutar, mas o bom combate. E a gente precisa saber qual que é o bom combate. E no que diz respeito ao bom combate, essa passagem aqui, ela nos traz reflexão sobre isso. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo acerca de mim? Porque a resposta errada a essa questão, e a questão é assim, não é apenas uma resposta pronunciada dos seus lábios, né? Mas aquilo que você entende, a compreensão que você tem disso. Porque eu posso falar uma coisa, e às vezes a gente responde uma coisa perguntando outra, quase. Você é instado a responder e você fala assim, ele é o Filho de Deus? Você está perguntando, porque há dúvidas ainda no seu coração. Ele é Senhor, você tem dúvida no seu coração, né? Mas a resposta, quando a resposta certa a gente diz, é aquela que fala assim, como Pedro disse, tu és o Filho de Deus. E ele responde com convicção, e Jesus ainda diz para ele, muito bem, Simão, filho de Jonas, porque respondeste corretamente, mas a resposta que você me deu não foi tirada daquilo que você entende, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou a você. Às vezes a gente também responde coisas, né, baseado em convicções terrenas, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Porque eu cresci assim, aprendendo essas coisas, vivendo assim, ouvir isso, ouvir aquilo, tal. A minha cosmovisão, a visão de cosmo minha, é baseada em algo que eu ali, ao longo dos anos, fui sendo bombardeado. E aí eu respondo, e a maioria das pessoas costumam responder errado. Elas não têm convicção daquilo que está respondendo. E essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, e também nos faz hoje, precisamos tê-la com convicção. Quem é Jesus? Porque se andamos por aí, e não devemos desprezar até mesmo, porque a operação do engano está presente, muito presente. Muitas pessoas falam sobre Jesus. Muitas pessoas falam sobre Jesus. E aí, quem é Jesus? Eu gosto de Jesus. Nossa, Jesus é tudo para mim. Tem gente que diz assim, Jesus é tudo para mim. Mas será que você está falando do mesmo Jesus que a Bíblia está falando? E aí, detalhe que precisamos aí, eu acho que seria interessante para a gente hoje, e entra um pouco de lógica aqui na nossa pregação, são 3 afirmações. A gente chamaria de proposições. Mas vamos lá. Jesus, ele pode ter sido um mentiroso. Quem acredita que Jesus mentiu? Jesus, ele pode ter sido um lunático. Um lunático. Então a
pessoa que não fala nada com nada. É 13, né? A gente fala é 13. É 13. É doido. Ninguém dá crédito. Ou Jesus, ele falou a verdade. Não existe possibilidade lógica para além dessas três preposições. Não existe possibilidade lógica. Ou Jesus mentiu, ou ele era lunático, ou ele está falando a verdade. Se a gente parar para pensar a respeito da mentira, Jesus é mentiroso. E o que Jesus dizia acerca de si mesmo? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Se ele mentiu a respeito disso, e ele não é o Filho de Deus, e ele sabia que estava mentindo, enganando as pessoas a respeito daquilo que ele está dizendo, ele é um mentiroso. Mas pensando na outra possibilidade de ser um lunático. Eu sou Jesus. Tem um camarada aí que eu acho que era lunático, ele em Cristo, né? É o Pai, né? Porque é o Pai. É um maluco. Eu já não sei se ele é mentiroso ou maluco. Ali até confunde, né? Mas também temos lunáticos. Eu sou Jesus. Ih, coitado. Interna ele. Só que quando a gente avalia essas três proposições, é difícil a gente conseguir afirmar que ele mentiu pelas evidências que sobram. São tantas. Quando a gente olha, inclusive se a gente pensar em termos do judeu, ele não acredita que Jesus é o Messias. Mas o próprio judeu se contradiz. Porque quando ele pega os profetas e as escrituras, se Jesus não é Deus, não existe mais possibilidade de um Messias para os judeus. Porque o judeu raiz, né? Cadê o Juan? O judeu raiz, ele fala assim, você não é raiz não. Né? Estou lá, a gente comendo uma pizza, eu com garfo, faca, cortando a pizza, ele olhou assim, pegando com a mão. Pastor, você come pizza de garfo e faca? Eu falei, lógico, né? Falou, você não é raiz não. Né? O judeu raiz, ele acredita que Daniel é profeta, e ele acredita nas profecias de Daniel. E quando a gente fala, por exemplo, de profecias de Daniel, tem uma das profecias, que é conhecida como as 70 semanas de Daniel, e que diz respeito ao tempo preciso. Ele fala em tempos precisos, semanas ali. E essas 70 semanas, no livro de Daniel, vai dizer assim, que já aconteceram, já foram concluídas 69 semanas. E ele fala inclusive no ano. Olha, no ano tal, quando acontecer algo tal, a morte do ungido é o Messias. Isso já aconteceu. E ele fala assim, nesse ano vai acontecer a morte do ungido. Voltando no tempo, a gente vai chegar até lá o Império Persa. Enfim, é uma precisão de datas. O Messias tinha que vir naquele momento, como lemos em Gálatas, diz assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Essa é a plenitude de tempo. Então, o judeu, ele é tão cego, ao ponto de não conseguir enxergar, eu não vou entrar no mérito das outras profecias, mas pegando apenas Daniel aqui, já não é possível. Se o Messias não for Jesus, não é mais possível outro Messias, porque o tempo não volta. Não existe mais possibilidade de Messias. As evidências são abundantes a respeito da verdade, aquilo que ele disse. Se a gente tenta, e como aqui na passagem a gente vai encontrar, quem dizem os homens, as pessoas que eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Moisés, ou algum dos outros profetas. O que as pessoas estão dizendo sobre Jesus? Quem é Jesus? Tem tantas religiões, é importante que você consiga entender isso. Existem religiões aí que são pseudos cristãs, tem lá o nome, né? Santo dos últimos dias, testemunhas de Deus. Só que Jesus para essas pessoas é apenas uma figura importante. Madre Teresa de Calcutá é uma figura importante. Gandhi foi uma figura importante, né? Reconhecida pelo mundo como pessoas que fizeram bem pelos necessitados, pelos mais pobres.
Só que esse é um risco extremamente grande quando nós igualamos Jesus a qualquer outra pessoa neste mundo. Detalhe, não existe na história da humanidade nenhuma pessoa, por mais importante que tenha sido, que se levantou como Jesus e dizendo assim: eu sou o Filho de Deus. E detalhe, não só o fato de alguém já existir dizer isso, porque no caso de Jesus, não ele disse apenas que ele era o Filho de Deus, mas as Escrituras, centenas e centenas de anos antes, já diziam a respeito daquele que viria, Jesus. Nenhuma figura importante desse mundo, por mais importante que tenha sido, foi anunciada anos e anos antes, centenas de anos, milênios, até, olha, um dia vai surgir tal pessoa, um dia vai vir Maomé. Nem Maomé mesmo, ele não se diz Filho de Deus, ele diz um profeta. E aí você fala assim: olha, mas eles falam de Jesus, são bonzinhos, têm aparência de humildade, mas o que Paulo diz nas Escrituras, ele fala assim: se alguém pregar outro evangelho diferente desse que eu estou pregando para vocês, seja considerado maldito. Opa, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Maldito é aquele digno de fogo do inferno, perdição eterna. Não tem meio termo, o negócio é sério. Ninguém está aqui para brincadeira. Será que Jesus estava brincando quando ele estava ali na cruz, vertendo seu sangue, sofrendo? Era brincadeira? Não, o que ele veio fazer não era brincadeira. Ele veio fazer uma coisa muito séria. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Então Jesus fala: eu sou o Filho de Deus. Pergunta para os seus discípulos. Pedro responde: tu és o Filho de Deus. Ele fala: legal, você teve revelação. O que as pessoas estão dizendo de mim? Me igualando a João Batista, me igualando a Moisés e qualquer outro dos profetas. Precisamos refletir se o entendimento que eu tenho de Jesus, acerca de quem é Jesus, não está baseado em coisas desse tipo. Em igualar Jesus a um personagem humano, ou dizer que ele é o Filho de Deus, e como a gente também conhece, dizer ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ao mesmo tempo essas palavras soarem vazias de si mesmas, por si mesmas, sem que haja em mim uma resposta verdadeira para aquilo que eu estou afirmando. Porque eu não devo apenas dizer: eu tenho que praticar, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Então, se eu creio que Jesus é quem diz ser, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, se Jesus é o Filho de Deus, tudo aquilo que está escrito a respeito dele, não só aquilo que está escrito a respeito, mas aquilo que ele disse, é verdade. E se aquilo que ele disse é verdade, eu preciso praticar. Eu preciso viver. Eu preciso trazer para mim, porque o mesmo nível de importância existe em reconhecer quem é Jesus. É o mesmo nível de importância naquilo que ele disse para que eu fizesse. Então ele diz para mim: não mintas. Certo? Você está mentindo? Quem está mentindo aqui? Porque se você está mentindo, você nega a Jesus. Você diz que ele é o Filho de Deus, mas quando você mente, você nega aquilo que você acabou de dizer, que ele é o Filho de Deus, porque você não acredita nisso de fato e de coração. E há uma seriedade nisso tudo. Abra lá em Mateus 10:32. O que nós vemos nessa passagem? Veja lá. O que está escrito aí? Aqui já? Todo aquele que me declarar, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também. O 33, entretanto, qualquer que me negar, quando é que eu nego Cristo? Quando mente. Hã? Quando mente. Olha, a mentira eu citei como exemplo. Quando eu pego, eu nego Cristo. Toda vez eu nego Ele. Eu nego Ele.
Nós tivemos a oportunidade de falar sobre Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, que ali Paulo fala sobre o amor. E uma das partes, dos aspectos do amor, e Deus é amor, né? Deus é amor, o amor tudo crê. Não é isso? O amor tudo crê. Tudo crê. E o que é crer? Crer, por exemplo, nesse aspecto que a gente está tratando aqui, é se ver tal como servo, filho. E veremos uma outra passagem, essa ali a gente entra direto naquela lição 21 da Casa de Oração. Porque se eu me vejo tal, nasci de novo, filho de Deus, herdeiro com Deus, eu vivo pela fé, meu justo viverá pela fé. Então significa assim, eu creio que sou filho de Deus, eu creio que nasci de novo, eu creio que eu sou salvo, certo? Se eu creio, aquele que crê, pratica as boas obras, pratica as mesmas obras que Jesus praticou. Mas eu estarei constantemente neste mundo, como Jesus diz, de aflição. Não só a aflição do mundo, mas tem aí um camarada que anda em redor, bramando, fazendo barulho, tentando tragar. Eu viverei sempre ali, né, nessa espreita de coisas que vão me pressionar para que eu negue a minha fé. Sempre virá situações, como veio a Jesus, para que eu, por exemplo, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-se daqui do pináculo do templo e se esborrache no chão. Se tu és filho de Deus, se prostre e me adore. Sempre vai haver a tentação. Estaremos sujeitos à tentação todo tempo, todo momento. A questão, a diferença é como Jesus respondeu às tentações. Nós conhecemos ali, né, Mateus 4, falando sobre a tentação de Jesus no deserto, e ele está escrito. Olha a importância, está escrito. O que era que estava escrito? Quando Jesus se refere ao que está escrito, é o que nós temos aqui no Antigo Testamento. Todos os 39 livros do Antigo Testamento. Jesus tinha para ele que aquela era a palavra. Depois vem o Novo Testamento, que é a partir de Jesus. Depois de Jesus temos os evangelhos falando sobre Jesus. Ok? Então quando Jesus se refere, está escrito, ele fala sobre o Antigo Testamento. E ele está trazendo aquilo que já está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por essa ele viverá. Então, Jesus conhece as Escrituras. E o que ele diz para nós sobre elas? Ele fala assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim. Elas falam de mim. Então, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Então, é um chamado para nós. Examine as Escrituras, porque nela você encontra a vida eterna. O que nós estamos respondendo? Quando a gente olha aqui, essa passagem, aquele que me confessar diante dos homens. Qual que é a ideia do confessar aqui? Não é só você evangelizar. Olha, Jesus é Deus. Olha, Jesus é Senhor. Eu confesso a Jesus em cada passo que eu dou. A questão agora, e a gente pode inverter a pergunta, o que as pessoas estão dizendo acerca de você? Quem dizem que você é? Será que dirão, e olhando pelo seu comportamento, pela sua postura, olha, esse camarada deve ser João Batista. Olha, esse camarada deve ser Moisés. Olha, esse camarada... Será que é isso que nós temos como feedback? O seu feedback tem sido positivo? Quem dizem as pessoas que você é? Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é temente ao Senhor. Será que é isso que a gente recebe como resposta a essa pergunta? O que dizem as pessoas a seu respeito? Por quê? Olha, aquele que me confessa diante do Pai, eu confesso a Deus, ou diante dos homens, na verdade, eu confesso por meio daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, de como eu vivo. Eu estou confessando a Deus todo o tempo, todo momento. Só que quando eu nego, versículo seguinte, diz assim, também será negado. Meu Pai o negará.
E aí surgem, talvez, algumas indagações para a gente, que a gente fica nessa confusão de, mas será que de fato eu sei que Jesus, e tenho a convicção que Jesus é o Filho de Deus? Porque se eu tiver essa convicção, o temor do Senhor vai tomar conta do meu coração, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, é verdade, tudo aquilo que Ele escreveu, aliás, que Ele trouxe, revelou, e Ele fala uma série de coisas, Ele coloca para mim qual é o caminho que eu tenho que seguir, e eu me vejo a partir de então, me perguntando todo tempo, todo momento, será que eu estou andando na luz como Ele na luz está? Eu não estou falando que o diabo não está ao derredor, bramando como leão. Eu não estou falando que em algum momento você pode até, sabe a casca de banana? Você está andando e você não vê, está ali, todo, né? E aí você, cai. Ai, caí. E aí você cita até as Escrituras, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que o problema, e a questão aqui, é a casca de banana, e a diferença talvez, porque tem gente que vive caindo, né? E aí ele fica até cantando também, e ele acha que é bíblico isso, bebê caiu, né? Fica achando, isso não é bíblico não está escrito na Bíblia. E vai levando uma vida assim, de qualquer jeito, porque não crê de fato que Jesus é o Filho de Deus, porque se cresce que Ele é o Filho de Deus, o temor do Senhor tomaria conta do seu coração. Porque Ele fala assim, olha, eu não vou crucificar novamente aquele que já morreu por mim e ressuscitou. Eu não vou estar novamente dizendo a Ele, é necessário que você morra de novo, porque o volume dos meus pecados diz a respeito do nosso caminhar, do nosso andar com Deus. Como eu estou andando com Deus? Quando eu consigo responder aquela pergunta que Jesus faz, e Ele dizendo para você, e você, o que diz que eu sou? O que você diz quem eu sou? Quando a gente tem a revelação de que Deus é Deus, Ele não é só Deus, porque Ele também diz que Ele é Senhor. Então eu me torno servo a serviço do Senhor. Eu me torno súdito de um reino que tem um rei. Eu passo a viver como este súdito deste reino e não mais no reino deste mundo. Você está conseguindo entender? Eu estou falando aqui do pecado, e aí, detalhe, quero que vocês olhem comigo lá em 1 João, capítulo 3. Essa passagem está na lição 21. 1 João, capítulo 3, verso 4 e até o 10. Já viu aqui de novo? Nós, e aí na lição, inclusive, quem já chegou nela, nós temos um versículo ali e a gente foi em torno dele, né, Silvio? E se eu não abrir isso para o contexto, talvez eu fique ali tendo dificuldade de entender aquilo, porque o texto bíblico vai dizer assim, aquele que é nascido de Deus, não peca. Aí você fala, não nasci de Deus não. Você logo já fala, não nasci de Deus não, porque... Mas o contexto vai nos ajudar a entender melhor toda esta exposição que João está falando aqui. Já está aqui? Pronto. Olha, a partir do 4, vamos ler comigo, eu quero que vocês leiam pausadamente, não tem pressa não. O importante é você ler as Escrituras. Ele fala assim, toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. A questão não é a casca de banana, é costumeiramente pecando. E já olha o pecado não como algo que deva ser ali combatido. Eu não estou falando de que nós, neste mundo, entenda, não passamos pelas aflições. E as aflições produzem em nós esse mover da alma, e a alma ali abatida, agitada, é presa fácil para uma carne que está, e a Bíblia diz, morta em seus pecados e delitos. Quando a nossa alma não está sendo tratada pela palavra de Deus, como o Tiago diz lá, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, quando a minha alma, ela não está ali em constante processo de transformação, você já nasceu de novo, então teu espírito ok, mas sua alma precisa ser transformada. E ela só pode ser transformada pela palavra.
Não é porque por aquilo que um está dizendo aqui, o outro está dizendo lá, isso, aquilo, enfim, porque o coach, isso, aquilo. É a palavra. É a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O que ela diz para você? Então, aqui a questão é deliberada. Aquele que vive deliberadamente, costumeiramente pecando. Quem é que está fazendo isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Vai, gente. E a Bíblia falou, não minta, porque quem mente é filho do diabo. Eu não estou falando da casca de banana, estou falando aqui, ó. Aqui, toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra que lei? A própria palavra. Pois o pecado é transgressão da lei. Vai para o verso seguinte. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Não foi para isso que ele morreu? O sofrimento dele não foi por acaso. E nele não há pecado. Volta, próximo. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado, não viu, não conhece. Quem está dizendo? O que você diz a respeito de mim? Não viu. Você pode responder que Jesus, eu amo Jesus, sei lá, Jesus é tudo para mim. Só que ele não será nada se você de fato não pratica a palavra na sua vida. Nem tampouco conhece. Volta lá um pouquinho. Você não viu e nem o conheceu. Não teve revelação. Lembra que Jesus falou para Pedro? Muito bem, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Note que a revelação não vem de homens. A revelação não parte de homens. A revelação parte de Deus. Quando nós temos a revelação de quem de fato Jesus é, muda tudo. O pecado se torna acidente. E aí eu diria, o pecar se torna um acidente. E quando isso acontece, o que você faz? Por que a Bíblia fala sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus? Você já estudou a história de Davi? Quem já estudou a história de Davi aqui? Bom pai? Bom pai? Já leu a história de Davi? Bom, como pai, péssimo. Bom marido? Terrível. Traía a esposa. Adúltero. Davi foi assassino. Mandante de assassinato. Mas é este o homem segundo o coração de Deus? O que então a Bíblia está dizendo a respeito de Davi, que é um exemplo para nós, porque ele nos coloca igual, nós somos iguais. Está dizendo assim, alguém que se arrepende dos seus pecados. Quando o profeta Natan, ele chega diante de Davi, e ele fala assim, conta até uma parábola, né? Que havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e um outro homem pobre que só tinha uma ovelhinha. Esse homem pobre estava ali cuidando, tratando a sua ovelhinha, para que no final do ano fizesse aquele banquete com aquela única ovelhinha que ele tinha. Mas aquele homem rico tinha muitas ovelhas, olhou aquela ovelhinha dele e cobiçou aquela ovelhinha e falou assim, vou pegá-la para mim. E ele toma essa ovelha desse homem pobre, tira tudo que ele tinha, e Davi ali no trono, os seus oficiais tudo de lado, ele se levanta e fala assim, esse tal homem tem que morrer, isso é um absurdo. E aí o profeta Natan, e aí está faltando talvez hoje em dia profetas como Natan, este homem é o Senhor, ó rei, porque tendo várias mulheres, ainda foi cobiçar a mulher de um outro, e não bastasse isso, você assentiu e combinou com a morte do seu marido. Olha só, detalhe, as pessoas sabiam, só que Davi era o rei, fingia que nada aconteceu, só ele achava que ninguém sabia. Só que naquele instante, e aí o detalhe é diferente de Saul. Lembra? Saul foi o rei que veio antes de Davi. Então a diferença, por isso que essa expressão, o homem segundo o coração de Deus, porque é alguém que se arrepende
Saul não se arrependia quando confrontado. Então ali, Davi, na frente de todos, ele é o rei. Ele fala, eu não vou me expor assim na frente de todo mundo, isso não é. Não, ele fala assim, eu pequei realmente. Eu sou digno de correção. Note, ele se arrepende. O detalhe é esse. Olha, o coração quebrantado, o Senhor não rejeitará, não desprezará. A questão é ter o coração quebrantado. Mas como eu posso ter o coração quebrantado? Eu volto lá no início, quando eu respondo certo aquela pergunta: quem é Jesus? Porque quando eu respondo ela certa, o temor do Senhor toma conta do meu coração. E aí, eu posso até errar, mas aquilo não faz parte de mim. Aquilo não faz parte de mim. O temor do Senhor estará continuamente diante dos meus olhos. Aqui em João, ele falando, verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecado. O que é permanecer nele? Permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês. Quando eu permaneço nele, ele é quem? A palavra. Quando nós permanecemos na palavra, não se torna um hábito o pecado. Pode ser um acidente, e não estou dizendo que deva acontecer, mas pode ser um acidente. Toda pessoa que continua no pecado não viu ele e nem o conheceu. Se você está pecando, se você está invariavelmente, ou seja, é uma constância, isso faz parte, tem feito parte da sua vida. Você não viu Jesus e você não o conheceu, e você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Porque tudo aquilo resume-se ao nosso destino eterno. Se você não se arrepende aqui, quando tem tempo para isso, e oportunidade, quando palavra após palavra, você está sendo instado a deixar os maus caminhos, você continua. Por quê? O desejo da sua carne, ela está maior, e você quer satisfazer de toda e qualquer forma. Você está negando ele. O que ele diz? Aquele que me negar, eu também o negarei. Isso é sério. Se você acha que continua e deve continuar brincando de ser crente, negando a Jesus a tal ponto, e não hoje nós vamos entrar, mas depois pega Hebreus capítulo 6, leia ali, para mim está explícito o texto. Se você continua achando que serve a Deus, conhece a Deus, que o viu, e continua pecando, você não ouviu e você não o conhece. Por isso que eu disse aqui no começo, seria uma frustração, seria tristeza para mim como pastor, chegar naquele dia e Deus falar assim: por que você ficou ministrando autoajuda para essas pessoas? Alcançou a alma delas, mas não foi o Espírito. Poderíamos vir aqui e dizer: olha, você é a menina dos olhos do Senhor. E aí você fala: era tudo que eu precisava ouvir. Eu sei que existem momentos que a gente precisa ouvir uma mensagem de conforto, de alento. Mas o que adianta você ser confortado, alentado toda esta vida e de repente lá no dia se descobrir que, espera aí, o endereço que eu achava que vinha não era esse, é outro. Cheguei num lugar que não era o que eu pensava. Me enganaram. Não te enganaram, você se deixou enganar. Não se engane. De Deus não se zomba. É sério, o tempo que nós estamos aqui na terra é algo sério. Eu não estou falando que não seremos tentados. Já disse, está ali. Ninguém ao ser tentado, Tiago escreve sobre isso, diga: Deus está me tentando, porque Deus a ninguém tenta e jamais Ele mesmo pode ser tentado pelo mal. Mas cada um, ao ser tentado, é tentado pela sua própria concupiscência, o seu desejo, quando este o atrai, o seduz, e aí, só que você vai facinho. Só que aquele que anda na luz, como ele na luz está, e a tentação vem, só que você fala assim: não posso, não devo, não vou. Você desvia a sua atenção e você vai para a palavra. Fala: sabe o negócio? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Onde é que eu estou andando? Onde é que eu estou colocando os meus pés? Olha o texto, continua, verso 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
A gente às vezes se deixa iludir pelo fato, eu me vejo justo, tal, enfim, mas não pratica a justiça. As minhas palavras não são palavras de vida eterna, são palavras de morte. A palavra diz assim: de uma mesma boca não pode jorrar dois tipos de água, uma água doce e uma água amarga. E ele fala assim: de uma mesma boca, com uma mesma boca, abençoamos, louvamos a Deus, bendizemos o seu nome. A gente disse aqui, não disse? Cantamos aqui como que é? Santo, Santo, poderoso. Essa boca. E com essa mesma boca, na hora que a gente chega em casa, talvez os filhos digam assim: queria ter aquele pai que eu vejo na igreja. E quando chega em casa, ele não é o mesmo pai. Queria que a minha mãe, queria que, enfim. Aquele que é justo, pratica a justiça. Não se iluda com esse andar, achando que está na luz, praticando injustiça. Eu não estou falando que você não terá aflições. Eu não estou falando que você não será tentado. Eu não estou falando que você não vai ter neste mundo aflições e dificuldades tais que vão ali fazer com que você fique à beira do precipício em determinados momentos. Paulo mesmo ele vai falar sobre isso lá em Efésios. Ele fala: os dias são maus. Os dias são maus. Vem o dia mau. Vem o dia mau. Só que assim, eu preciso praticar a justiça. Porque se eu sou a justiça de Deus, se a minha resposta para aquela pergunta é: Jesus é o Filho de Deus, então eu tenho que praticar a justiça dele, porque eu sou a justiça dele, porque ele me justificou. Eu tenho que o confessar diante dos homens. Mateus 7, o 22 e 23, serve muito para nós. Estou falando para a igreja hoje. Estou pregando aqui para incrédulo, não. Muito embora o incrédulo não possa falar assim: tem tudo isso ainda? Não, nem isso. Então, eu falei: olha, glória a Deus, aleluia. Deus multiplicou os minutos. Você entendeu, né? Eu falei que estava de boa, né? Tem mais meia hora pela frente. Mas o que diz Mateus aqui 7, 22, 23? Naquele dia, muitos chegarão e dirão o quê? Senhor, olha, presta atenção. Quem são essas pessoas? Olha, Senhor, Senhor. Elas respondiam, a resposta que elas tinham àquela pergunta: quem é Jesus? Ele é Senhor. Só que não praticavam a justiça. Senhor, Senhor, em teu nome olha isso, gente. Profetizar é falar das coisas celestiais, é anunciar o reino de Deus, é falar da sua justiça, é trazer da sua boca palavras que ali falem sobre Deus e expressem Deus. Em teu nome não profetizamos? Em teu nome, olha isso, até coisas poderosas aconteceram por meio da vida dessas pessoas. Em teu nome demos ordem e os demônios saíram. Essa pessoa está se achando que ela é salva, e não é. Está achando que o destino dela é a eternidade com Deus. Pelo contrário, o destino dela é o lago que arde com fogo e enxofre. Em teu nome expulsamos os demônios. O que Jesus diz para essas pessoas, ou dirá para essas pessoas? Uma outra palavra, eu acho que é mais forte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheci vocês, porque vocês nunca me conheceram. Eu preciso conhecer a Jesus. Acabou meu tempo quase. Se eu não o conheço aqui em vida, não vai dar tempo naquele dia de falar com ele: Senhor, tipo assim, né? Eu aprendi errado, me ensinaram errado, eu estava na religião errada, na igreja errada. Ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não os conheço. Feche os seus olhos.
você vai olhar para a sua vida, a sua conduta, e dizer assim: eu conheço a Jesus. A resposta que eu estou dando é uma resposta exata. Ou eu tenho pecado e continuado a pecar, apesar das advertências. Eu tenho amado mais os prazeres da carne do que a Deus. A resposta certa te coloca na eternidade com Deus. A resposta errada te coloca no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o verme não consome, aonde há ranger de dentes, aonde há choro. Pense nisso pela eternidade. Pense nisso pela eternidade. Ai, que difícil a minha vida aqui. Está tão difícil no meu trabalho. Ai, tão difícil em casa. Nunca tive uma vida legal. Queria ter uma família. Ai, né? Meu sonho era ter uma mãe. Meu sonho era ter um pai. Porque os que eu tenho não vale isso. Ai, que vida de sofrimento. Sofrimento? Ai, eu gostaria tanto de comer uma carne, eu não estou tendo condições. Que vida difícil. Que sofrimento nessa terra. Sofrimento? Isso não é nada. Isso não é nada se comparado ao destino eterno longe de Deus pela eternidade. Pense bem, reflita bem, analise bem. O que vale um punhado se comparado com a glória de toda uma eternidade? Você precisa encarar esses problemas, essas dificuldades. Você precisa se fazer essa pergunta: se de fato você conhece a Jesus. E pode ser que você responda algo pensando que o conhece. Mas quando você reflete, se pratica a justiça, e você se volta para a sua própria vida e fala assim: nossa, ela não é compatível com a justiça, porque habitualmente eu vivo desta forma. Se você olhando para si mesmo, se vê lá e fala: Deus, pequei contra os céus e contra ti. E o pecado aqui, eu não vou nem falar, a lista é interminável. São as mais variadas formas. Não é o pecado ou o pecadão, é o pecado em si. Não é porque é pecadinho, é pecado. Tudo é pecado quando você não pratica a injustiça. E o Senhor quer nos transformar, nos libertar do nosso andar, da nossa forma de ser, porque pensamos que isso é assim. O seu pensamento não são maiores do que os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho certo, não é aquilo que mas é aquilo que Ele diz. É aquilo que Ele diz. E eu convido você nessa manhã a confessar como Davi fez. Realmente, Deus me pegou na emenda. Eu estava pensando que eu ia esconder isso durante tanto tempo, mas não dá mais não. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser liberto. Me dá forças. Eu quero andar no Espírito, porque eu tenho andado na carne e satisfeito os desejos da carne. Tenho tido poucas forças, ó Deus. O Senhor conhece as minhas lutas. Mas eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio. Eu sei que, crendo nisso, o temor do Senhor vai tomar conta de mim. Eu serei fortalecido em Ti, na força do Teu poder. Eu terei condições de enfrentar os meus leões.
Eu terei condições. Eu vou ser fortalecido no Senhor e na força do teu poder. O pecado não será um hábito. Pode até acontecer com um acidente, porque eu já nasci de novo. E o Espírito de Deus habita em mim. E aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Continue aí falando com Deus. Você peça ajuda, peça a Deus me ajude. Não adianta você tentar esconder, porque Deus conhece tudo.
pratica essas palavras e vive em justiça como Ele em justiça vive. Nós vamos louvar ainda mais o segundo louvor da família. Vamos trazer isso à memória mais uma vez. Eu vou me encher da Tua palavra, Senhor. Eu vou me encher da Tua palavra. Vamos fazer isso. Declare isso. Mas não para nós, olhando ali para a gente. Declare para Ele. Como se fosse um desejo. Eu quero me encher da Tua palavra, Senhor. Eu quero me encher da Tua palavra. Eu quero me encher. Eu quero me encher, Senhor. Até que não sobre espaço para outras coisas. Até que eu nem mais perceba o tanto que a minha carne está presente ali. Mas eu quero estar cheio da Tua palavra. Quero estar cheio da Tua palavra, Senhor. Não diga apenas que quer, mas faça isso. Se encha da palavra. Medite nela de dia e de noite. Porque a palavra, sabe o que é a palavra?
descanso que eu vos tenho preparado desde toda a eternidade. Porque andei em justiça, ainda que com lutas, mas eu venci, porque tu venceste o mundo. Senhor, nós te louvamos. Bendito seja o nome do Senhor. Não é por nós, não é pelo aquilo que podemos, não é o que temos condição de fazer, mas é por aquilo que o Senhor já fez por nós. O Senhor já lançou os nossos pecados no mar de esquecimento, e deles o Senhor já não mais lembra. Mesmo aqueles de um segundo atrás, o Senhor já não lembra mais. E isso é verdade. Ainda que nós nos acusemos, aceitando a acusação do outro que vive em derredor, o Senhor já não mais lembra deles. E se nós diante de Ti confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se nós conhecemos a Ti, o fazemos e podemos dizer, é porque andamos em justiça, andamos na luz, como na luz o Senhor está. Então o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida agora habita em nós, e o pecado já não mais pode ter sobre nós domínio, mas sim a tua verdade, esta verdade que nós temos fome, desta verdade que nós temos sede, que ela então venha, penetre no mais profundo do nosso ser, vá até a linha divisória da alma do espírito, separa espírito, separa alma, separa juntas, separa medulas, e discerne, Senhor, esta manhã os nossos pensamentos, para que nós não fiquemos aqui racionalizando algo que não precisa e não deve ser racionalizado, mas que deve ser pego por meio da fé em Cristo Jesus. E como diz a tua palavra, o meu justo viverá pela fé. É assim que cremos no seu poder que nos liberta, transforma e nos traz uma vida plena. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Não me vem aqui nenhum outro anúncio de pessoas que nos visitam. É só a Ercília mesmo? Vocês não anotaram o nome dela não deu o nome para vocês? A Ercília está aqui com o Léo hoje, né? A Ercília está sendo indicada pelo Léo ao Conselho Tutelar, está nos visitando, e eu gostaria de, neste momento, orar por ela, chamar a igreja. A Bíblia diz assim, para nós orarmos pelas autoridades. A gente faz pouco isso. Não é uma autoridade, vocês sabiam? Ele é vereador da nossa cidade. Quem não sabe disso? Todos sabem? É vereador da nossa cidade. E qual é o papel da igreja diante dessas pessoas que estão ali envolvidas com essas questões políticas em nosso país? Orar por eles.